Olá, meus amores, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. E na aula de hoje nós vamos falar sobre as plantas. Então, espero que vocês estejam bem preparados, tá bom? Vamos lá! A tia vai transmitir aqui agora a tela para que vocês possam acompanhar comigo o livro digital. E se você já tem o seu livro, espero que tenha, porque é muito importante para que você consiga estudar. A tia vai pedir que você acompanhe pelo seu livro, tá? Então, vamos lá. Vamos ver. Muito bem. Agora nós já estamos na nossa página do nosso livro digital. Página 206. Ao plantar uma árvore, você faz muito mais do que tornar o ambiente mais bonito e mais verde. Saiba que as plantas estão relacionadas ao gás oxigênio que enche os seus pulmões. Quando você respira, com a chuva que cai e até mesmo com os alimentos que você consome diariamente. Como tudo isso é possível? Nesse capítulo você vai descobrir. Não esqueça de colocar a data, ok? Página 208. Nutrição, respiração e transpiração das plantas. Vamos lá? Na primeira pergunta. Como você acha que as plantas adquirem o seu alimento e respiram? Converse com seus colegas sobre esse assunto. Como vocês acham? Bom, provavelmente, né, gente, é através da nutrição e da respiração das plantas. Vamos lá que vocês vão entender um pouco mais. Maria e sua mãe estavam passeando em um parque. Observe a seguir. Vamos lá. Mãe, as plantas também se alimentam e respiram? Sim, filha, assim como nós, seres humanos, as plantas também precisam de nutrientes e de gás oxigênio para viver e se desenvolver. Mas isso ocorre de maneira diferente em plantas e animais. Vou explicar melhor. As plantas produzem seu próprio alimento e, por meio desse processo, nós chamamos ele de fotossíntese. Para isso, eles precisam de água, luz solar e gás carbônico, que serão transformados em nutrientes e gás oxigênio. Então, é através do processo de fotossíntese que nós conseguimos realizar isso daí, tá? Vamos começar, então, pela nutrição das plantas. Como vocês podem ver aí na número 1, a água, que é essa setinha azul no caule da nossa planta, ela entra no solo e, através do solo, as raízes da nossa planta, elas absorvem essa água, fazendo com que os nutrientes da água subam, ele seja absorvido, vá pelo caule e passe para as folhas da nossa árvore, tá? Depois, nessas folhas, tem uma substância chamada clorofila. E o que a clorofila faz? Olha só. Ela se concentra nas folhas e ela é um pigmento verde que confere a cor da maioria das folhas verdes dos vegetais, ok? Então, todas as plantas que têm a clorofila, elas são verdinhas. Depois, a clorofila, ela absorve a luz solar, que é essa setinha amarela que nós estamos vendo aí. Depois disso, eles absorvem também o gás carbônico do nosso ar, tá? Aí com a setinha vermelha. Na 3, os nutrientes que estão em verde lá no caule da nossa planta da 208, eles são produzidos nas folhas e são transportados para todas as partes da planta, tá? Então, eles vão das folhas até o caule, sobem de novo e passam por todas as partes da planta. Logo, o gás oxigênio, que é esse aí rosinha saindo da planta, ele é liberado e produzido durante a fotossíntese na atmosfera terrestre. Então, a fotossíntese nada mais é do que o processo que faz a respiração, né, e nutrição das nossas plantas. Através da nutrição das nossas plantas, nós temos a fotossíntese, que é o nome do processo. E o processo da fotossíntese é responsável pela absorção do gás carbônico e da produção do gás oxigênio. Então, você tinha um dia perguntar, o que é o processo da fotossíntese? Você vai dizer que é o processo de absorção
do gás carbônico e produção do gás oxigênio através das plantas. No 5, nós temos a respiração das plantas. Os estomatos são encontrados principalmente nas folhas e se controlam a entrada e a saída de gases de planta. É por meio deles que, durante a respiração, a planta absorve o gás oxigênio presente no nosso ar atmosférico e libera no ambiente o gás carbônico. Na respiração, é gerada a energia que a planta precisa para que ela se desenvolva. Vamos agora para 210. Na página 210, nós temos aí nutrição variada. Nesse textinho, a tia não vai ler agora, mas a tia vai explicar. Nesse textinho, nós vamos falar sobre duas plantas. Uma dessas plantas aí é uma carnívora, tá? Que é essa planta da segunda imagem. E temos a cipó-chumbo. A informação que vai falar aqui no texto, por exemplo, é essa daqui, ó. O cipó-chumbo apresenta a cor amarela porque ele não possui clorofila e não tem folhas. Então, para conseguir o alimento, o cipó-chumbo, ele absorve de outras plantas. Ou seja, vamos lá. Esse tipo de relação que o cipó-chumbo tem com as outras plantas, nós chamamos, né, de parasitismo. Porque essa planta beneficia o cipó-chumbo, que é esse cipózinho amarelado que vocês estão vendo aí na primeira imagem, e ele danifica a planta onde o cipó-chumbo está. Então, né, fazendo com que o outro seja prejudicado, a outra planta onde ele esteja seja prejudicada. Logo, o cipó-chumbo é uma planta parasita, tá bom? Que ela absorve os nutrientes de outra planta, ela não produz seus próprios nutrientes. A planta carnívora, ela realiza fotossíntese, tá? Mas para complementar, né, a sua nutrição, como as plantas carnívoras em geral, elas vivem em ambientes onde o solo é pobre de nutrientes. Por isso, elas capturam insetos e outros pequenos animais para adquirir os nutrientes que precisam. Então, sim, a planta carnívora ela realiza fotossíntese, porém, ela é necessário ainda mais nutrientes, né? Porque ela vive em solos com poucos nutrientes. Então, ela precisa comer outros insetos, comer outros animais pequenos para que ela tenha os nutrientes necessários. Agora aqui, ó, continuando. Mãe, as plantas também transpiram? Sim, filha, mas nas plantas a transpiração ocorre de maneira um pouco diferente de como ocorre nos animais. Vamos ver como ocorre a transpiração das plantas. Na letra A, lá da página 211. A água, que é essa setinha azul, ela é absorvida pelas raízes das plantas e chega até as folhas. Depois, nas folhas, parte da água absorvida é eliminada por meio dos estomatos para a atmosfera terrestre, sob a forma de vapor d'água. Essa é a chamada transpiração das plantas. A transpiração das plantas é o processo que envolve a liberação de um vapor de água na atmosfera terrestre, e por isso esse processo é muito importante para a manutenção da umidade do ar e para a ocorrência de chuvas, por exemplo. O desmatamento ele interfere na quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera terrestre. Vamos ver a seguir. No número 1 diz assim: quando as plantas são removidas do ambiente, reduz-se a quantidade de vapor de água que é liberado na atmosfera, principalmente pela transpiração desses seres vivos. A redução na quantidade do vapor de água no ar reduz a umidade do ar e probabilidade de formação de nuvens e de ocorrência de chuvas. Então, o desmatamento ele acaba prejudicando bastante nosso meio ambiente. A gente já sabia disso antes de saber o porquê. E agora nós descobrimos, né? Vamos para a página 213. Vocês têm um exercício para fazer. E agora a tia vai falar sobre a reprodução das plantas, que está na página 214. Tá bom? Vamos lá. Reprodução das plantas. Qual é a principal característica dos seres vivos? Agora eu sei como as plantas se alimentam, respiram e transpiram, mas as plantas também se reproduzem. Claro, assim como os outros seres vivos, as plantas elas também se reproduzem. Vamos lá, gente. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O que é a definição de ser um ser vivo? Um ser vivo, ele tem o ciclo da vida. Ele nasce, ele cresce, ele
se reproduz e morre, né? Então, esse é o ciclo da vida, esse é o ciclo que nós passamos e que as plantas também passam. Vamos ver aqui, por exemplo, as plantas são seres vivos e por isso elas apresentam o ciclo da vida, ou seja, elas nascem, crescem, podem se reproduzir e morrem. Agora, vamos estudar parte do ciclo da vida das plantas. A produção, a reprodução. A reprodução é um processo importante para o ser vivo, pois é por meio dela que nós formamos novos seres vivos. As plantas podem se reproduzir de diferentes maneiras. Algumas delas se reproduzem com o auxílio das flores, como mostra o esquema a seguir. Leia-o seguindo a ordem crescente dos números. Nós temos a seguinte ordem. Primeiro é a estrutura das flores, depois a polinização e fecundação, aí vem a dispersão e depois vem a germinação. Vamos começar pela estrutura das flores. As flores, elas apresentam um conjunto de formas reprodutivas, como o gineceu e o androceu, tá? O gineceu, ele se encontra o ovário e no androceu a gente encontra as células sexuais masculinas. A polinização e a fecundação ela é feita através de animais, pelo vento, água também. Esse processo é o processo em que ocorre a reprodução através do grão de pólen que precisa entrar em contato com o gineceu. Esse processo é chamado de polinização e pode ocorrer com o auxílio do vento, da água e dos animais, como as abelhas. Depois nós temos a dispersão. As sementes podem ser liberadas dos frutos e espalhadas no ambiente, com um processo chamado dispersão. Ele pode ser realizado pela própria planta, pela água, pelo vento ou por animais, que se alimentam dos frutos que liberam a semente no ambiente. Logo depois da dispersão vem a germinação, aonde nós plantamos a semente. Essa semente ela se dispersa no ambiente, onde tem condições adequadas, tá? E ela floresce, tá bom? Então, não é difícil, galera. Vamos lá. Na página 216, a gente vai falar sobre a reprodução vegetativa. Vamos lá. Página 216. Reprodução vegetativa. Algumas plantas apresentam reprodução vegetativa, ou seja, que podem se reproduzir a partir de outras partes. Um exemplo aí dessa reprodução é uma suculenta. Se você arranca um pedacinho de uma flor da suculenta e você planta ela novamente, ela se transforma em uma nova planta, ela nasce novamente, né? Eu já tive uma plantação de suculentas e nessa plantação tinha essa plantinha linda, né? Que ficava nascendo várias vezes. Quando eu olhei, ela era uma plantinha só. E depois de uns 2, 3 meses, ela virou várias plantas em apenas um vaso. Ela foi se reproduzindo através das florzinhas dela que caem. E nessas florzinhas tem umas raízes que penetram na terra e se reproduzem, tá? Então, agora na 217 e 18, vocês vão fazer uns exercícios e depois, na 219, vocês vão ver aí um resuminho sobre o que nós aprendemos na aula de hoje. A tia espera que vocês tenham gostado muito da aula. Vou parar de transmitir para que a gente possa se ver melhor. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Qualquer dúvida é só perguntar para a tia. Um beijo, meus amores, e tchau!